Mangakás terão suas identidades reveladas, as HQs da nova fase da editora Faris Silva e um quadrinista que morreu de tanto trabalhar. Vem com a gente que o nosso giro começa agora. Uma nova lei tá dando o que falar lá no Japão, principalmente entre o pessoal das indústrias de anime e mangás. Vários profissionais vão ser afetados, impactados por um novo sistema otimizado de notas fiscais, um sistema que vai mudar um pouco a taxação de impostos no Japão e que vai trazer um novo sistema online para fazer isso. Esses profissionais vão ser impactados de formas diferentes e a gente vai explicar um pouquinho sobre isso a partir de agora. Uma dessas formas é a questão do nome real. Talvez você já saiba disso e talvez você tenha até visto num post do Fora do Plástico que vários mangakás desejam manter a sua privacidade. Eles usam pseudônimos, alguns aparecem com máscaras, mas a questão do pseudônimo é aquilo que a gente quer focar aqui. Isso porque, atualmente, os mangakás que usam pseudônimos, ou seja, não assinam as suas obras com seus nomes reais, podem usar esse pseudônimo na nota fiscal. Então, quando a nota fiscal ela é emitida, ela não é emitida com o nome real do mangaká, mas sim com o pseudônimo. Com essa questão nova, dessa nova lei, isso não vai mais ser possível e os mangakás vão precisar usar o nome real nesse sistema. E isso vai gerar uma checagem de dados que confirma que esse é o nome real dentro do sistema deles. Só que, de acordo com o produtor de animes, o Masuo Ueda, isso tem um grave risco de vazamento, porque segundo ele, esse sistema que está sendo desenvolvido pelo governo japonês, esse sistema online, ele é sujeito à exposição e vazamento de dados por alguém que entenda de programação básica. E aí a gente está falando de um vazamento que pode ser um dano permanente, né? Um vazamento só pode afetar vários artistas e tendo os nomes revelados, a gente está falando de uma questão muito importante para eles, que é essa manutenção da privacidade, que é essa manutenção do anonimato, que muitas vezes tem motivos de segurança também. Então, esse novo sistema tem duras críticas por causa também dessa questão do nome real. O outro ponto é a questão da tributação, são os impostos. Atualmente, vários profissionais da indústria de animes e mangás são o que a gente chama aqui no Brasil de MEI, né? São empreendedores individuais e, com isso, eles são isentos de impostos. Só que com essa nova lei, isso vai mudar, porque a partir do dia 1º de outubro, as novas notas vão estar sujeitas ao imposto de consumo. A partir disso, a mangaka Rion Yakuta deu alguns dados alarmantes, porque no ano passado foi feita uma pesquisa com uma amostragem de 1.275 profissionais e dentro dessa pesquisa saíram os dados de que 98% desses entrevistados eram empreendedores individuais e 20,6% deles relataram que eles temem que, por causa desse novo sistema de tributação, eles tenham que deixar o mercado. Vale dizer, gente, que vários desses profissionais são jovens, são pessoas que estão chegando agora na indústria e que não têm tanta renda assim, são pessoas que muitas vezes têm que ter até outro emprego para se manter. E com fora os impostos, né, com essa nova taxação, eles terão que, por exemplo, contratar um contador, o que aumenta as despesas, então tudo isso vai formando uma bola de neve que pode fazer com que as pessoas se sintam desestimuladas a entrar ou a se manter na indústria. Desde o ano passado, vários agentes da indústria de animes e mangás e de outras artes também têm tentado fazer com que essa lei seja ou postergada ou que vários pontos dela sejam revistos pelo governo japonês. Até o momento, a data é sim do dia 1º de outubro para que ela seja implementada, mas o Masuo Ueda disse numa entrevista realizada há pouco tempo, uma coletiva de imprensa, que a tentativa deles, que eles vão tentar até o último momento fazer com que eles consigam, pelo menos que o governo reveja e perceba todo o dano que pode ser causado na indústria com a implementação dessa lei. Talvez você já esteja acompanhando recentemente no Twitter a hashtag ComicsBrokeMe, que surgiu depois da notícia da morte do quadrinista Ian McGinley, de 38 anos. De acordo com colegas, o Ian já sofria de problemas de saúde, mas que foram intensificados por causa de baixa remuneração e uma carga de trabalho extenuante. Essa questão da baixa remuneração, ela está sendo trazida aqui para a questão de o que pode ter levado à morte do Ian, porque a gente deve lembrar que no contexto norte-americano, saúde custa muito caro, né? Então ser pouco remunerado pode estar relacionado também com essa questão da saúde do Ian.
Isso foi o estopim para que vários quadrinistas se manifestassem e falassem sobre o regime de exploração de quadrinistas que existe dentro do cenário norte-americano. Isso não é uma exclusividade do cenário norte-americano, mas a gente vai focar nele aqui, porque, é claro, Comics Broke Me surgiu dentro desse cenário. Em entrevista ao The Daily Beast, a quadrinista que é considerada a criadora dessa hashtag, a Shivana Sudeko, disse que a ideia não era falar só da situação financeira dos quadrinistas, não é um Comics Broke Me porque a remuneração é baixa, mas também do custo que é produzir quadrinhos. E esse custo está relacionado a questões de saúde, daquilo que está envolvendo a saúde mental e a saúde física desses profissionais. E a partir disso, vários quadrinistas, eles passaram a fazer relatos, falarem sobre burnouts, sobre baixa remuneração, sobre doenças crônicas. E isso, como eu vou reforçar aqui, né? Isso não é uma exclusividade da indústria norte-americana. A gente sabe que viver de quadrinhos é algo muito difícil e que envolve muito realmente uma exploração dessa força de trabalho, né? E aí você pode estar se perguntando, mas por que as pessoas se sujeitam a isso? Por que esses profissionais eles estão se sujeitando a isso? O The Daily Beast, nessa matéria, diz que em várias entrevistas com diferentes profissionais, eles dizem que não existe muito outra escolha. Os profissionais falam que dentro desse regime não existe muito espaço para barganha e que as empresas, as corporações se aproveitam da paixão, principalmente dos quadrinistas que são iniciantes, aqueles quadrinistas que estão começando na indústria e que têm ali muito desejo de fazer parte, de entrar, porque amam quadrinhos, né? E a partir disso, esse regime de exploração, ele começa, mas ele não para por aí. Existe também uma disparidade. O ex-editor da DC, Kawanza Ojaefo, disse que ele teve que mentir ele conta isso numa thread do Twitter, que ele teve que mentir para alguns artistas para que eles trabalhassem por um valor abaixo da média por página, enquanto aumentava a remuneração de artistas considerados alto padrão dentro da DC, para até $10 mil por edição. Ele ainda diz que um amigo dele, que é quadrinista famoso, recebeu R$250 mil por uma série limitada, sabe? E ele ainda diz que isso é merecido, mas que, enquanto isso, outros criadores têm que ficar ali negociando centavos para tentar se manter, para tentar fazer com que sejam um pouco melhor remunerados. O que se tira disso tudo é que o Comics Broke Me é um momento de revelações, de que as pessoas elas falem sobre isso e também do poder da coletividade. Dentro disso a gente pode falar sobre o coletivo, que é a Cooperativa dos Cartunistas, isso é em tradução livre. Com mais de 60 membros, essa cooperativa está tentando fazer com que os quadrinistas eles se organizem para que eles consigam exigir melhores condições de trabalho, melhores remunerações, direitos à saúde. E dentro disso, a gente tem um outro problema, que é porque os quadrinistas, a maioria deles trabalham como autônomos, né? Eles são contratados independentes, eles não podem se sindicalizar dentro das leis, dentro da Lei Nacional de Relações Trabalhistas dos Estados Unidos. Isso está muito relacionado a uma questão histórica também, né? Historicamente, quadrinistas vêm sendo mal remunerados, a gente sabe disso também por causa dos relatos do Comics Broke Me. Não são só quadrinistas dessa geração de agora, são diferentes gerações que têm trazido ali os seus relatos. E essa questão de ter a necessidade de formar mesmo um grupo sólido, talvez um sindicato, embora isso não seja possível de acordo com a lei norte-americana, mas da necessidade dessa união para que melhores condições de trabalho, melhor remuneração sejam conseguidas por esse grupo de artistas. Depois de ter sido incorporada ao grupo Alta Books em dezembro do ano passado, a Faria Silva ainda não tinha feito novas publicações e agora ela chega com uma nova fase de títulos, vários quadrinhos que estão aí para serem publicados. A gente precisa dizer, antes de mais nada, sobre como que funciona essa nova fase da Faria Silva. A Faria Silva é uma editora do grupo Alta Books, mas ela é uma editora que tem uma autonomia ali dentro. Acho que o melhor exemplo que a gente pode dar é a comparação entre JBC e Grupo Companhia das Letras. A JBC é uma editora dentro do Grupo Companhia das Letras que tem autonomia de escolha de títulos, de produção, etc. A Faria Silva funciona mais ou menos da mesma forma dentro da Alta Books, que é um grupo editorial que tem várias editoras ali dentro. A Faria Silva é uma editora que tem entre livros, quadrinhos, livros infantis, e aqui a gente vai focar, é claro, nos quadrinhos que saem pelo selo HQueria da editora Faria Silva.
A gente já tinha 3 títulos anunciados há mais tempo. Nido, da Laura Guarisco, a trilogia do Guido Buzelli e também As a Cartoonist, do Noah Van Sciver. Agora temos novos títulos que foram revelados recentemente, todos eles já estão cadastrados no ISBN. Keeping Two, do Jordan Crane. Se você acompanha o Lá Fora do Fora do Plástico, esse quadrinho apareceu no Lá Fora, o Caio do HQ Wishlist leu e adorou. E esse é sim um quadrinho muito elogiado lá fora. Ele começa com a história de um casal em crise, mas vai virando outra coisa na medida do caminho, de um jeito em que tempo, ficção e realidade vão se misturando. Outra HQ é The End, do Anders Nielsen. Esse é um quadrinho que reúne uma série de histórias curtas que foram feitas depois que o Anders Nielsen perdeu a sua noiva. Ela falece e a partir disso o Anders lida com o luto, ele lida com a perda, lida com tudo isso e vai fazendo esboços nesse seu caderno que foram publicados, reunidos em The End. Outra HQ, dessa vez, é um quadrinho português, O Infeliz Pacto, de George Walden, do André F. Morgado e do brasileiro Rodolfo Oliveira. Vale lembrar que o André F. Morgado já tinha sido publicado pela editora SESI. O Rodrigo de Faria Silva, que é o editor da Faria Silva, foi o editor da SESI por um tempo e publicou por lá A Vida Oculta, de Fernando Pessoa, e agora o André F. Morgado volta a ser publicado, por uma editora do Rodrigo com O Infeliz Pacto, de George Walden. Nessa história, o protagonista ele faz um pacto com o diabo e depois disso ele precisa vender ideias, ele passa a ser um vendedor de ideias numa realidade em que as ideias elas estão por todo lugar, mas as pessoas não conseguem pensá-las, elas não conseguem ter essas ideias. E a partir disso, a história se desenvolve quando ele encontra uma moça e começa a se questionar sobre as coisas. Também, outro quadrinho que já tinha sido publicado pela SESI é Diário de um Solo, da Catalina Bu. Um volume foi lançado pela SESI e agora, pela Faria Silva, vai sair uma edição que tem novo acabamento, nova tradução, vai ser realmente uma nova edição, E é uma história que vai trazer vários relatos curtos do dia a dia de um personagem, as suas tarefas prediletas, as tarefas que ele não gosta, as metas que não foram cumpridas, as procrastinações, várias coisas com que o leitor pode se relacionar. E aí a gente tem outros 3 títulos, todos que também já estão cadastrados no ISBN. Esses outros que a gente comentou antes já tinham saído no nosso giro lá da sexta-feira. Agora, esses 3 de agora, vocês ainda não tinham escutado falar sobre eles. Ultrasound, de Connor Stetschuldt, que foi originalmente publicado pela Fantagraphics no ano passado e que teve adaptação para o cinema. A história começa com um homem que tem o pneu furado no meio de uma tempestade e ele bate a porta da casa de um casal e é acolhido por eles. A partir disso, o negócio se torna um thriller psicológico e erótico que questiona a própria realidade. É uma história que, assim, começa de um jeito e termina de outro que você não faz ideia. É isso que as pessoas dizem. Young Shadow, de Bean Sears, já é um quadrinho mais infanto-juvenil, é o único quadrinho aqui que dá para encaixar dentro dessa lógica, desse gênero de infanto-juvenil, e é sobre um super-herói que não tem muita coisa para fazer na cidade onde ele atua, até que ele descobre uma super conspiração que é formada pelo CEO de uma fábrica de produtos químicos, punks e policiais suspeitos. E para fechar aqui essa lista de quadrinhos da Faria Silva, temos Baby Blue, que é um quadrinho sueco do Ben Eriksson e é uma história que se passa como se fosse na ditadura da felicidade. É um regime fascista em que todo mundo é obrigado a ser feliz. Ele proíbe o fracasso, a tristeza e as doenças mentais. E nesse mundo, a protagonista, a Betty, se vê acidentalmente fazendo parte da resistência. A partir daí, a história se desenvolve. A gente ainda não tem data para esses títulos, eles ainda estão, provavelmente estão em fase de produção, edição, etc., mas eles já estão todos cadastrados no ISBN da Faria Silva. Antes da gente chegar no bloco de pré-vendas, vem cá, você já deu like nesse vídeo? Você tá assistindo aí esse tempo todo e não deixou o like? Nem acredito nisso. Vem cá, deixa o like aqui, se inscreva no nosso canal, isso é muito importante pra gente. Isso faz com que o YouTube entenda
que você está curtindo o nosso conteúdo. Ah, tem outra coisa que você pode fazer para nos ajudar aqui. Se você pode, seja um apoiador do Fora do Plástico. A gente tem várias recompensas e essas recompensas vão de sorteios, participação em grupos exclusivos para apoiadores e o nosso clube de leitura. Ontem mesmo teve clube de leitura, a gente falou sobre O Grande Vazio, publicado pela Comic Zone, um quadrinho da Lea Moravia, e, gente, foi muito bacana mesmo. O clube de leitura amplia a nossa visão sobre as obras, a gente consegue discutir, trazer um pouco daquilo que a gente pensou enquanto lia e aprender o que os outros pensaram também, então é uma troca muito bacana. E se você gosta desse tipo de programação, de participar de um clube de leitura, ou se você gosta de trocar ideias sobre quadrinhos, poxa, a comunidade do Fora do Plástico é com certeza para você. A partir de R$12 você se torna apoiador e a partir de R$25 você já tem várias recompensas, inclusive participar do clube de leitura. Então, esse breve recado foi para lembrar você de deixar o like, se inscrever no nosso canal e quem sabe lá em apoia.se/Fora do Plástico e vir apoiar a gente. Pré-vendas da semana, vamos ficar por dentro das HQs que entraram em pré-venda nos últimos dias. Temos aqui As 7 Vidas do Gato Jouralbo. Esse é o primeiro quadrinho infantil do Alan Sieber e é uma publicação que é uma parceria entre a Mandacaru e a Bebel Books. A pré-venda vai até o dia 1º de julho e a previsão de envio é para o dia 15 de julho. Vlad Drácula, do Roy Thomas e do Esteban Maroto, vai ser lançado pela editora Pipoque Nanquim. A previsão é para o dia 21 de maio e vale lembrar que a dupla já tinha sido lançada pela Pipoque Nanquim com Red Sonja, A Balada da Deusa Ruiva. O Narrativas Periféricas tem uma nova turma em 2023 e a editora Mino lançou uma campanha de financiamento coletivo no Catarse para financiar a publicação dessas 10 HQs feitas por 10 quadrinistas da periferia de São Paulo que participaram do processo de formação do Narrativas Periféricas. Vamos ver quais são essas obras e quais são os artistas. Afogados, de Cassiano, 21 Porque Me Sinto Péssimo, de João Vito, Azul Estelar, de Cândido, Bancarrota, de Eric Baquete, Banzo, de Lucas Lima, Janeiro 06, de Pupa, Quila, do Caio S, Menosada Aula Vaga, de Saudades ao Cubo, Perdas, de Di Gomes e Picumã, de Uiru. Vale lembrar que o Narrativas Periféricas é um projeto que é uma parceria entre a editora Mino, a Chiaro Escuro e a Perifacom. Todas essas obras vão ser lançadas em julho, dá para apoiar separadamente ou para apoiar um pacotão também com todas as 10 obras e você pode fazer esse apoio até o dia 21 de julho. Estopim é um novo quadrinho do Diox, que trabalhou junto com Rafael Calça em O Fim da Noite, e essa história é a rotina de uma família da periferia logo no inicinho da Covid, ali naqueles primeiros dias da Covid-19, da pandemia. A previsão de lançamento é para o dia 19 de julho e a HQ vai ser lançada pela editora Veneta. Nunca Se Esqueça é uma coletânea de histórias curtas do quadrinista Ryan Andrews, o mesmo de Este Era o Nosso Pacto, que vai sair pela editora Conrad. A previsão de lançamento é para o dia 19 de julho. Tua Terapia é o primeiro quadrinho da editora Perspectiva e também é o primeiro livro do cartunista Tucci, um cartunista argentino, que vai ser lançado aqui no Brasil. Tua Terapia, como o próprio nome já diz, é uma obra que vai falar assim, sobre terapia, sobre psicanálise e questões existenciais do ser humano, só que com muito humor e um bocado de acidez. O giro de hoje fica por aqui, muito obrigada pela sua presença, deixa aqui nos comentários o que você achou dessas notícias e não se esqueça de deixar o like aqui, você também pode apoiar o Fora do Plástico em apoia.se/Fora do Plástico. Até a próxima!